Saudações, irradiadores espirituais! Hoje nós vamos falar de um livro chamado Além da Morte, do espírito Otília Gonçalves, psicografado pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco. O capítulo 27 chama-se Caridade e Renúncia. Concluída a tarefa mediúnica no plano físico, o movimento continuou, entretanto na esfera dos desencarnados. Sofredores atendidos durante as orações permaneciam aguardando remoção, embora assistidos de perto por zelosos enfermeiros. A agitação de alguns espíritos não atendidos durante o programa socorrista afligia-me. Todavia, a serenidade com que os desvelados benfeitores agiam estimulava-me a coragem e a confiança. Bom, vamos fazer aqui uma parada para refletir o seguinte: o trabalho espiritual, um trabalho mediúnico, um trabalho de passe, um trabalho de uma palestra evangélica, qualquer trabalho no bem, ele começa bem antes e ele continua após a finalização dos trabalhos. Temos que ter isso com muita clareza. Ou seja, aqui ela fala: concluída a tarefa mediúnica no plano físico, o movimento continuou, entretanto, nas esferas dos desencarnados. O trabalho ele continua, ainda há muito o que realizar, há muito espírito para ser acolhido, para ser encaminhado, para ser auxiliado. A limpeza no ambiente que precisa ser feita. Há muito trabalho do ponto de vista também da condução dos encarnados, auxiliando eles no processo de retorno. E tantos trabalhos que estão em todo esse planejamento que é conduzido maestralmente pelos mentores. Vamos continuar. Acesas todas as lâmpadas, os companheiros encarnados ofereciam atitude lamentável em matéria de conduta espiritual. Rapidamente retomaram a bulha desrespeitosa, como se estivesse num recinto dedicado ao prazer, esquecidos, talvez, de que o santuário onde a mediunidade labora é uma enfermaria escola de auxílio imediato e aprendizado aproveitável. Outros voltaram naturalmente às velhas ideias e opiniões, a que se afeiçoaram desde há muito, sem apresentarem após tanto esforço dos seus guias e protetores qualquer modificação no plano mental. Vamos fazer uma parada para a gente refletir sobre esses 3 parágrafos. O trabalho no plano espiritual, ele continuou. Embora os encarnados, no momento que acabou a reunião no plano físico, oferecia uma atitude lamentável em matéria de conduta espiritual. Imagina os mentores observando, enquanto tantos tratamentos ainda estão acontecendo, enquanto tantos espíritos estão sendo auxiliados ali, os encarnados, em uma atitude desrespeitosa, acabam prejudicando o ambiente vibratório, já com conversas de teores mais densos. É uma infeliz atitude e que advém da nossa falta de conhecimento de toda essa dinâmica espiritual que acontece em tantos planos. À medida que a gente se conscientiza de já manter a sintonia antes de começar, muito antes a gente já se prepara. Durante o trabalho e após o trabalho, nós continuamos mantendo o padrão alto, em conexão com os mentores, sabendo que o trabalho continua muito além da finalização de um trabalho físico. Continuando. Alguns semblantes apresentavam evidentes sinais de tédio e cansaço, sem o menor vestígio de satisfação ou conforto pelo ensejo de ajudar, ajudando-se. Noutros encarnados, identifiquei indiferença profunda pelo trabalho a que assistiram e, orientada pela irmã Zélia, verifiquei, surpresa, que nem sequer haviam tomado parte, de qualquer forma, nas realizações da noite de atividades. Olha só, a pessoa ela foi e ela nem conseguiu se integrar e participar desse trabalho de luz. Procuremos nos conscientizar e realmente coparticiparmos, sermos elementos de auxílio, não elementos que venham a dar mais trabalhos aos mentores. E para finalizar, a Otília Gonçalves continua. Somente em alguns poucos pude constatar o respeito e alegria íntima, fazendo análise sincera de tudo quanto ouviram em exame cuidadoso. Observei que esses poucos, mesmo encerrada a reunião, continuavam ligados à organização espiritual mantenedora dos serviços, oferecendo plasma mental e fluidos salutares que eram utilizados pelos operadores para a assistência aos desencarnados socorridos. Que bonito,
Que bonito que seja o nosso exemplo, que seja aqui uma meta, sermos aqueles trabalhadores que continuam, mesmo após os trabalhos no plano físico, ligados à organização espiritual, fornecendo plasma mental, fluidos salutares, auxiliando todo o trabalho do mundo maior, participando de processos de cura, de manutenção de um campo salutar. Que sejamos conscientes de que o processo ele é muito íntimo, as conexões mentais, espirituais, elas continuam e a gente deve estar ali participando com todo o respeito ao trabalho dos mentores, sendo ali auxiliares nesse grande trabalho de regeneração da humanidade. Muita luz, amor e harmonia a todos os trabalhadores espirituais.